eu sou a Maria Lúcia, sou advogada imobiliarista e vim trazer um tema muito interessante aqui dentro do direito imobiliário. É interessante e relativamente pouco conhecido, né? Que é a dúvida registral. Bom, antes de adentrar ao tema, eu vou fazer uma introdução bem básica aqui de um assunto básico, até para facilitar o entendimento de todos que estejam assistindo. Bom, toda comarca, toda cidade, ela conta, né, com o apoio aí dos cartórios de registros de imóveis, né? Comarca pequena às vezes tem um cartório só, comarcas maiores tem vários cartórios, né? Divide a cidade ali por região, por circunscrição, e ali cada cartório cuida de uma determinada região. Qual que é a função desse cartório, né? O cartório de registro de imóvel, ele é especializado ali no setor imobiliário, né? Então, ele vai ser responsável por arquivar todo o histórico, né, dos imóveis daquela comarca, seja do imóvel, dos proprietários, atualizar, né, as informações e manter aquele arquivo, aquele histórico ali, sempre para quando um interessado ele solicitar uma matrícula, um documento, ele está ali com todo o histórico completo do imóvel. Então, a função principal dele é essa. E cada imóvel tem o seu número de matrícula, cada imóvel daquela comarca é registrado ali naquele cartório com o número de matrícula, né? Um prontuário da vida daquele imóvel. Eu vou colocar aqui uma foto de uma matrícula, até para quem nunca teve acesso, e também vou mostrar aqui como é uma matrícula, tá? Essa aqui é uma matrícula aqui da comarca de São Paulo. Geralmente vem aqui o número da matrícula, né? Cada imóvel tem o seu número de identificação e no primeiro momento vem aqui a descrição completa do imóvel. Se é um terreno, se é um prédio, se é uma casa, se tem construção, quais são as medidas desse imóvel, quem são os confrontantes, né, das laterais, direita, esquerda, fundos. Vem também o número ali do contribuinte, né, que é o cadastro municipal para fins de IPTU. E na sequência vem quem foram os primeiros, né, os proprietários, né, que a gente chama titular do domínio. E também vem mencionando registros anteriores, né? Muitas vezes aquele imóvel ele pertencia a uma área maior que tinha outro número de matrícula ou transcrição, né? Aí com o desmembramento ele veio, né, ser registrado numa matrícula individual, ele ganhou uma identidade ali própria, né? Então ele vem mencionando sempre o número, né? A matrícula vem mencionando quais foram os registros anteriores relacionados a ela. Depois, mencionado todo o histórico completo do imóvel, do proprietário, do registro anterior, vem as averbações dos registros. Ó, tudo isso aqui é averbação e registro, e tudo realizado numa ordem, né, de chegada. Então, as averbações dos registros são todos os acontecimentos da vida daquele imóvel, né? É um prontuário mesmo. Todos os registros e averbações ali vêm sendo mencionados ali, né, na ordem que é solicitada. Então, assim, o que é o registro e o que é a averbação? Só para mencionar também, a título de conhecimento, o registro ele é mencionado com a sigla R e as averbações é a sigla AV, tá? Bom, registro. Sempre quando ocorre uma transferência, né, do imóvel, de propriedade do imóvel, por meio de escritura, contrato de compra e venda, doação, partilhas de bens, né, o inventário, enfim, sempre há um registro, né, a partilha por meio de um inventário ou de um direito de condomínio, enfim, qualquer tipo de partilha, sempre quando ocorre a transferência de um proprietário para o outro é necessário um registro, são os registros. Já o que acontece, as alterações que acontecem em relação ou ao imóvel ou aos seus proprietários devem ser averbadas. Então, quando o proprietário, por exemplo, ele se divorcia, né? Quando acontece o cancelamento de uma penhora, quando ocorre alguma modificação no nome da rua do imóvel ou na medida do imóvel, tudo isso são elementos que são averbados, tá? Então ele tem elementos que são registrados e tem elementos que são averbados. Bom, sempre quando
quem alimenta, né, quem pede esse registro e essas averbações geralmente são os interessados, proprietários, enfim. Eles solicitam isso, né, requerem isso perante o cartório de registro de imóvel, né? Só que assim, o cartório é ele que vai analisar se aquele pedido, né, se vai ser aceito ou se vai ser negado. Só para explanar, toda vez quando é pedido, né, é feito um requerimento de averbação e é negado pelo cartório, o interessado pode pedir a abertura de um procedimento, de um processo que chama pedido de providência. Toda vez que é negado um registro, o interessado pode pedir a abertura de um processo de dúvida registral. É aqui que mora o tema, que a gente vai conversar sobre isso, dúvida registral. Então, tudo que a gente falar aqui é sobre registro e não sobre averbação. Bom, como funciona? Toda vez que um interessado, né, a gente chama de apresentante, quer fazer algum registro de algum título, de uma escritura, enfim, ele se dirige até o cartório, né, onde está registrado o determinado imóvel, ele apresenta ali um requerimento com todos os documentos necessários, enfim. Naquele momento, ele recebe o número de prenotação, né? Aquela prenotação vai estar mencionando ali qual dia, o horário que ele deu entrada ali no registro daquele título. É o protocolo, né, do apresentante, do interessado. Nesse momento, o oficial, né, do cartório, que é o representante do cartório, ele vai examinar aquele requerimento e vai aprovar ou não aquele registro. Só que assim, cabe ao oficial também, ele tem autonomia para examinar aquele requerimento e, se ele achar necessário, ele solicitar o cumprimento de algumas exigências por parte do interessado. Inclusive, isso é previsto, né, na Lei 6.015 de 73, ele prevê que o oficial do cartório ele tem autonomia para fazer essas exigências, né? Uma observação que eu quero fazer aqui, até para nível de conhecimento prático, é que assim, nas grandes comarcas, principalmente São Paulo, alguns cartórios têm o hábito, né, de fazer não muito conforme a lei, porque a lei ela fala, olha, o oficial ele tem autonomia para pedir ali o cumprimento de uma exigência, até na forma singular. Mas uma coisa que eu acho que não anda muito bem conforme deveria são as exigências que são feitas de forma fracionada, né? Então, e nem sempre uma é sequência da outra, né? Muitas vezes o oficial ele pede o cumprimento de exigências, né? A pessoa cumpre, né? Ela tem um prazo para cumprir, leva-se um tempo. Depois, quando ele volta para pegar a nova resposta, é pedido mais uma exigência que muitas vezes até já poderia ter sido pedida. Mas, enfim, na prática acontece isso. Então, nesse ponto, né, eu acho que poderia ser mais ajustável conforme a lei e ser feito num ponto de vista mais prático, né? Mais objetivo, único e não de forma fracionada que deixa o procedimento muito mais moroso. Então, assim, o oficial ele tem essa autonomia para fazer os pedidos, né, de exigências. É claro que o ato do oficial também, quando ele está muito fora, quando ele está tá bem fora do que é do prudente, está exagerado, cabe até reclamação perante o juiz corregedor, né? Mas assim, se caso o oficial ele pede ali o cumprimento das exigências, só que ali aquele determinado interessado ele não consegue, ele está impossibilitado de cumprir aquela exigência, ou ele não concorda com aquela exigência, porque ele entende que aquela exigência é descabida. O que esse proprietário pode fazer, esse interessado, esse apresentante ele pode fazer? Ele pode solicitar ao oficial que se abra um processo de dúvida registral. O oficial ele é obrigado a elaborar ali o processinho de dúvida registral, mencionando por que pediu as exigências, né? Porque toda exigência deve ser legítima e fundamentada na lei. Então, ele vai mencionar ali todos os argumentos dele e pedir no juiz corregedor a abertura desse processo, tá? Só para mencionar, cada comarca tem o seu juiz ali que faz a vez do juiz corregedor, que é aquele juiz que vai fiscalizar as atividades, fazer os julgamentos, né, das atividades relacionadas aos cartórios. No caso de São Paulo, o juiz corregedor, né, dos cartórios é a primeira vara dos registros públicos, né, eles que são ali competentes aqui para São Paulo.
Então, o oficial, ele recebeu, o solicitante, né, ele não aceitou, né, ou não pôde cumprir as exigências e pede para o oficial, né, olha, eu quero abrir um procedimento, aí, um processo de dúvida registral. O oficial montou todo aquele processo, pediu a abertura perante o juiz corregedor, e ao mesmo tempo ele tem que encaminhar uma cópia para o interessado. Por quê? Porque o interessado ele tem o direito de em 15 dias apresentar uma impugnação lá para o juiz corregedor, né? Então fica ali a versão do oficial e a versão do interessado. Recebido esse sanado, né, dando esse processo nessa fase, o juiz ele manda para o Ministério Público, né, o juiz corregedor manda para o Ministério Público, que também atua nesses casos, né, o Ministério Público aí atua como atuante, como fiscal da lei, ele também atua, ele opina nesses casos. E ele tem 10 dias para isso. Então, sanado essas manifestações, esse processo vai para o juiz corregedor para ele dar a decisão dele, né, que é uma sentença. Esse juiz, ele pode entender que a dúvida do oficial procede, ele está certo, procede a dúvida dele, né? Nesse caso, o interessado ou tem que cumprir as exigências ou ele tem a opção de recorrer dessa decisão, dessa sentença, por meio do recurso de apelação. Só que nesse momento ele já tem, né, tem por obrigação estar assistido por um advogado. No caso desse juiz entender que, olha, a dúvida do oficial é improcedente, não procede a dúvida do oficial. Nesse caso, o oficial é obrigado a registrar o título. O Ministério Público também pode recorrer, né, pode se valer do recurso de apelação se ele não concordar com o julgamento. Então, veja bem, podem recorrer o interessado, né, se valer do recurso de apelação, ou o Ministério Público. O oficial não. O oficial ele só vai acatar a decisão que vir, né, ou de registrar ou não. Só que acontece também quando o oficial ele permanece inerte. Então, o solicitante ele pediu a abertura do processo de dúvida registral e o oficial demorou, o oficial se negou, enfim, permaneceu inerte. O interessado, nesse caso da inércia do oficial, o interessado pode pedir a abertura diretamente ao juiz corregedor, né? Pode pedir a abertura da dúvida. Só que a nomenclatura muda, é dúvida registral inversa. Mas o procedimento depois é o mesmo. O oficial ele vai ser intimado para também se manifestar e o processo segue aí o seu trâmite normal. Então, assim, outras informações importantes também da dúvida registral é que as provas admitidas nesse processo são as provas documentais, né? E também outro fator interessante, né, é que o terceiro interessado, ele pode intervir. Então, se aquele assunto interessa a uma outra pessoa, a um terceiro, ele também pode intervir aí nesse processo e fazer a sua manifestação. Bom, esse procedimento é um procedimento, como eu disse, muito interessante, relativamente pouco conhecido, né? Porque as pessoas, até alguns operadores do direito, eles pensam que ele tem que se valer ali de uma outra ação judicial, de um mandado de segurança, de uma ação cautelar, e não, né? Existe um procedimento específico para esses casos, né? Que é a dúvida registral, o processo de dúvida registral. Bom, esse foi o nosso tema, né? Espero que tenha sido bem esclarecedor, bem didático. E agradeço aí a presença, né, a colaboração de todos, né, até também pelas sugestões que eu recebi aí para produzir conteúdo, né, e esse foi dos pedidos de um dos seguidores, e ficamos aí aguardando o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Até breve.